Agora, queridos irmãos, já vimos que tem os serafins, né? Os querubins, Miguel, mas também nós não podemos esquecer de Gabriel, certo? O anjo Gabriel também, ele tem a sua importância, né? Seu valor também, tá? Então, os irmãos podem observar que o anjo Gabriel, né, um vocábulo hebraico, né, Gabriel, que significa homem de Deus, ele é chamado, observe que leva El também, né, é uma forma abreviada de Elohim, né, ou Elohim, como alguns lê, que se leva Gabriel, homem de Deus, né. No Antigo Testamento, Gabriel aparece apenas em Daniel, e ele aparece ali como mensageiro celestial que surge na forma de um homem. Gabriel, enquanto Miguel é aquele príncipe dos exércitos, né? Já Gabriel, ele é aquele mensageiro, é aquele que leva a mensagem, certo? Então observem aí que ele surge no Antigo Testamento, lá em Daniel capítulo 8, a gente pode encontrar falando sobre ele, capítulo 8, versículo 16, né? Diz assim: Eu ouvi uma voz de homens entre as margens do Urai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Ele também, podemos, se você for ler ainda em Daniel 9:22, né? Ou 9:21 também, você vai encontrar Gabriel, né? Aqui em Daniel 9:21, queridos irmãos, o versículo 20 em diante, está se referindo sobre as 70 semanas que ocorrerá, né? A 70 semanas de Daniel, como é conhecida, que vai ser exatamente importante aqui pelo fato de vir a revelação das 70 semanas de Daniel, que se refere a 400, a sexta nona, 490 anos, e falta a última semana, né, de Daniel, que essa ocorrerá quando a igreja for arrebatada. Mas observe que aqui, que na revelação para Daniel, sobre as 70 semanas, Daniel, ele, no versículo 21, dizia: Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou minha hora do sacrifício da tarde. E lá no versículo 22, ele me instruiu, né, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer te entender o sentido, né? Ele vem, se apresenta a Daniel, e dizendo para Daniel que veio trazer uma mensagem e ia trazer a interpretação das 70 semanas, o que queria acontecer, o que iria suceder. Inclusive, irmãos, esse estudo das 70 semanas é extraordinário para a gente venha compreender como vai ser o arrebatamento, certo? Em outra hora, outro momento, eu daria um estudo exatamente só sobre isso, sobre as 70 semanas de Daniel, né? Não sei se alguns irmãos já tiveram esse estudo sobre as 70 semanas, mas é muito importante, né? Para a gente ter um entendimento melhor sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né? Então é de grande importância. E Gabriel, irmão, ele aparece aqui exatamente como mensageiro de Deus. Lembre-se que Miguel é aquele anjo guerreiro, né? Já Gabriel é aquele anjo mensageiro, né? Aquele que traz a mensagem para o seu povo, para Israel. Ele aparece muitas vezes tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Como no Novo Testamento. Vocês podem observarem também no Novo Testamento. Observe que Gabriel surge somente na narrativa de Lucas, somente na narrativa de Lucas, que descreve o nascimento de Cristo. Ali ele é o mensageiro angelical que anuncia, né, grandes eventos, né, que é o nascimento de João Batista, e também ele aparece anunciando o nascimento de Jesus Cristo, né? Também ele é apresentado como aquele que assiste diante de Deus, né?
ou seja, que ele vai à presença de Deus, né? Desses casos, irmãos, conclui-se que Gabriel é o portador das grandes mensagens divinas aos homens. Pode se concluir dizendo que na Bíblia, Gabriel é o anjo mensageiro, né? Enquanto que Miguel, ele é o anjo guerreiro. Então você veja aí a importância de Gabriel a serviço do reino de Deus, né? Ele é aquele que trouxe mensagem para Daniel, ele anuncia o nascimento de João Batista, ele anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Agora, queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção para mais um anjo, né? E esse que eu vou lhe apresentar agora, ele também ele é importante, que é o anjo do Senhor. Ele aparece também na palavra de Deus, certo? E ele também é de grande importância. O anjo do Senhor, observe que a gente já viu os serafins, os querubins, já falamos sobre Miguel, né, sobre Gabriel, mas vocês já leram na sua Bíblia, né, que aparece também o anjo do Senhor, que é outro ensino veterotestamentário, né, lá do Antigo Testamento, de grande importância, né? Por sua vez, está estritamente relacionado, né, com algumas teofanias. O que é teofania, irmãos? Teofania, né, é um conceito de cunho teológico que significa manifestação de Deus em algum lugar, né, ou coisas ou pessoa. É uma forma de Deus ele se manifestar. São aparições diante do Senhor. Optamos por estudar separadamente este assunto em virtude de sua importância crucial, uma vez que as aparições do anjo do Senhor se constituem em teofania, mais especificamente teofanias, onde as aparições de Deus se davam de forma humana. Por exemplo, a expressão anjo do Senhor, ou sua variante, né, anjo de Deus, se encontram mais de 50 vezes no Antigo Testamento, né? Você que tem o costume de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, você vai ver que mais de 50 vezes aparece a expressão anjo do Senhor, certo? Ou se não, anjo de Deus. Eu não sei se os irmãos já viram já, mas se você tem o costume de ler a palavra de Deus, você já deve ter encontrado, né, mais de uma vez a expressão anjo do Senhor, né? Ou também anjo de Deus. Queridos, a aparição bíblica do anjo do Senhor, a gente encontra lá no Antigo Testamento, né? Quando Agar, né, ela está fugindo do seu Senhor e ela tem um encontro com um anjo, né? Está lá escrito em Gênesis capítulo 16, o versículo 7 em diante. Você pode observar que nestes versículos de Gênesis, a gente encontra pela primeira vez o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania de Deus, uma aparição do Senhor nosso Deus. Olha, em Gênesis capítulo 16, versículo 7, diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do rio Sur. Observe que aqui o anjo do Senhor, né? E o versículo de número 10, você vai ver que disse assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor, né? Então, por duas vezes, você encontra a expressão, né? Outros acontecimentos, irmãos, incluíram pessoas como Abraão, né? José, ele apareceu também como anjo do Senhor, Moisés, né? Todos os israelitas durante o êxodo, né? Ele apareceu por várias vezes, né? E posteriormente em Boquim, né?
Balaão, Gideão, Davi, entre outros, né? Então observe que aqui ele sempre apareceu em forma de teofania, né? Teofania, como eu acabei de falar, era uma forma de Deus se revelar, se apresentar, né? E uma das formas que ele apresentou-se no Antigo Testamento foi exatamente sobre o anjo do Senhor. Era o próprio Deus, era Cristo aqui falando com Israel lá no Antigo Testamento, tá certo? A Bíblia nos informa que o anjo do Senhor, ele realizou várias tarefas semelhantes a dos anjos em geral, né? Às vezes suas aparições eram simplesmente para fazer mensagem do Senhor Deus, né? Como, por exemplo, lá em Gênesis 22, versículos 15 ao 18, né? A gente pode ver Gênesis 22, versículos 15 ao 18, diz: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão, né? Pela segunda vez, desde os céus. Observe que aqui ele aparece quando Abraão leva para seu filho Isaac, atendendo ao Senhor, e quando vai sacrificar seu filho, aí o anjo brada, né? E diz aqui que o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único filho, né? Então, veja aí a importância do anjo do Senhor, né? Lá no Antigo Testamento. Outras aparições também, a gente pode ver ainda, né? Que houve outras aparições. Ele foi enviado para suprir necessidades, né? Quando o profeta estava lá no Jaboque, né? No riacho de Jaboque. Aí o anjo do Senhor, ele chega com alimento, né? Para o servo de Deus, que está ali no vale do Jaboque. E você veja que neste versículo, se você for ler aí, acompanhar, que o anjo, ele traz alimento para o profeta Elias, né? Ele supriu a necessidade do profeta Elias, é isso? Em outras aparições, ele foi enviado também para proteger o povo de Deus de perigos, né? Você vai encontrar o anjo do Senhor também, ele protegendo o seu povo, né, Israel, lá no Antigo Testamento. A gente encontra mais de uma vez quando o anjo do Senhor ele derrota os inimigos de Israel. Ele aparece aqui como um anjo protetor, né? A gente pode ler isso lá em Êxodo capítulo 14, 19, e também no livro de Daniel, no capítulo 6, o versículo de número 22, é interessante, irmãos, essa passagem aqui de Daniel, né? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, observe que o anjo do Senhor, né? Ele quem livrou exatamente Daniel dos leões. O capítulo 6 de Daniel, versículo 22, né? Daniel, ele diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, amados irmãos, observem aqui que o anjo do Senhor, ele aparece também para proteger, né? Para proteger os servos de Deus. Então, meu amado irmãos, além do anjo do Senhor, além do serafim, do querubins, de Miguel, de Gabriel, os anjos, irmãos, eles são seres poderosos. Os anjos, eles são seres poderosos. Quando Deus criou os anjos, como a gente já viu aqui, criou eles em poder. Eles são dotados de poder sobrenatural, tá? Por exemplo, o Salmo 103, versículo 20, o que é que nos diz nesse salmo? O Salmo 103, versículo 20, ele: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe observeis a palavra. Né?
Então, observe aqui que eles são anjos de grande poder. Os anjos também são dotados de poder sobre-humano, né? Contudo, esse poder, irmãos, tem seus limites estabelecidos. E esses limites estabelecidos foi o próprio Deus que estabeleceu. Apesar deles serem anjos poderosos, não significa que ele tenha o poder igual ao Senhor nosso Deus, né? Os anjos são poderosos, mas não todo poderosos, né? Possui o poder que Deus lhe dá, pois o poder, no sentido mais elevado do termo, pertence exclusivamente a Deus. Então, eles têm poder, sim, mas não têm todo o poder, porque todo poder, amada igreja, ele pertence ao Senhor nosso Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, quando Davi foi fazer o censo do povo de Israel, e Deus não permitiu e foi castigar o povo, né, de Israel, o castigo que Deus enviou, e vem um anjo do Senhor, irmãos, que vem para destruir o povo. E diz o versículo 16, diz que estendendo, pois, o anjo sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E o versículo 17 diz: e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou eu pequei, e que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja posto a mão contra mim e contra a casa de meu pai. Né? Observe que este anjo vinha destruir Israel. Deus muda de atitude e não destrói, né, Israel, pedindo que aquele anjo parasse. Então, veja que o poder de Deus está sobre os anjos, né? Porque lembrando que o Senhor, quem criou os anjos, né? Os anjos foram criados para o servir, né? Foram criados para trabalhar em prol do seu reino, tá certo? Então eles são poderosos, sim, mas não são todos poderosos, né? Eles também são dotados de sabedoria, né? Eles são dotados de sabedoria, né? Em 2 Samuel 14, 14, versículo 14, capítulo 14 de 2 Samuel, versículo 17 e o 20, né? Observe que neste versículo fala exatamente sobre a questão da sabedoria, né? Que os anjos, eles têm, né? Os anjos são seres inteligentes, tá certo? Eles são inteligentíssimos, né? Observe que aqui em 2 Samuel 14, 17, diz assim: dizia mais a tua serva, se agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. O versículo 20, né, diz: para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Diante desses versículos, fica entendido também que, além dos anjos serem poderosos, eles são seres dotados de sabedoria, né? Dotados de sabedoria. Foram criados como espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início na sua origem, tá? Então, queridos irmãos, eles são anjos poderosos, mas não têm todo o poder, e também são anjos que são dotados de sabedoria, né? Eles também são espíritos ministradores, irmãos. Primeiramente, vamos ver essa ministração no Novo Testamento. Olha como é importante a questão dos anjos. Em Hebreus, você pode ver aí que eles ministram ao povo de Deus, né? À igreja. Se você for olhar agora aí em Hebreus, no seu capítulo de número 1, versículo de número 14, o escritor Hebreus, ele nos diz assim, neste versículo:
Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Observe que neste versículo, ele está falando que eles foram enviados, né, conforme diz aqui, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ora, queridos irmãos, os nossos olhos carnais não conseguem enxergar o mundo espiritual, né? Mas eu garanto a vocês, irmãos, que o mundo espiritual, né, ele está cheio de anjos, né, nos guardando, né, trabalhando em prol da sua igreja, né? Então, observe que eles são administradores, eles também, com Jesus Cristo, né, quando ele estava lá no deserto, eles serviram ao Senhor Jesus Cristo, né? Eles também defendem e livram os servos de Deus, né? Lá em Atos, né, capítulo 5, 19 e 20, né? O anjo, quando veio, tirou Paulo e Silas, né, da prisão, né? Quando apareceu ali, a gente vê que o anjo no Novo Testamento trabalhando em prol da igreja, né? A igreja do Senhor, conforme a gente leu em Hebreus 1,14 e no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 20, né? Você encontramos também no Novo Testamento, irmão, trabalhando em prol dos servos de Deus, né? Na igreja do Senhor. A gente encontra exatamente isso. Que naquela noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando para fora, né? E diz que, indo apresentar-vos no templo, dizer a todos a palavra desta vida, né? Então a gente encontra os anjos de Deus ministrando no Novo Testamento. Eles são eles que conduzem os eleitos quando morrem, né? O que acontece quando um servo de Deus ele morre? A gente encontra que eles são eles quem conduzem esses ao seio de Abraão, né? A gente pode ver isso lá em 24 do Evangelho de Lucas, versículo 22 ao 24, né? Que quando o servo do Senhor morre, o que é que acontece? Os anjos, né, do Senhor que o leva, né, até a presença de Deus, né? Mateus 28, versículo de número 2 ao versículo de número 5, 28, 2 e 5, né? Também encontramos eles ministrando na ressurreição de Jesus Cristo, né? Outra coisa interessante, irmãos, que os anjos se alegram, né, na obra de Deus, né? Quando os pecadores se arrependem, né? Há uma alegria, né, por parte destes. Eles louvam também ao Senhor, né? A gente já viu isso lá em Isaías 6, versículo 3, quando os querubins e serafins, né, estão diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Também a gente pode ler que eles louvam ao Senhor no Salmo 148, né, no seu versículo de 1 e 2, né, que diz: louvai ao Senhor desde o céu, louvai nas alturas, né, que foi na leitura que a gente fez no começo. Outra coisa interessante, irmãos, nessa ministração dos anjos, que eles se apresentam diante de Deus, né? Eles se apresentam diante de Deus. A gente pode ver isso no livro de Jó, né? Quando os anjos aparecem diante de Deus, né? Jó capítulo 1, versículo 6, o capítulo 2, versículo 1, né? A gente pode ver lá no Jó capítulo 1, versículo 6, diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, né? Inclusive Satanás aparece lá também, né? Nessa reunião. E Daniel capítulo 2, versículo 1 diz: vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, né? Aparece mais também uma vez aí Satanás, que seria uma situação para outro estudo sobre os anjos maus, né? Eles são instrumento do juízo vindouro, né? São instrumento do juízo divino, irmãos. Vocês podem observar aí que em Apocalipse, capítulo 7, né? Apocalipse parece muitas vezes os anjos, certo? Referente-se ao juízo do Senhor nosso Deus, tá? Observe que lá em Daniel, Apocalipse capítulo 7, versículo 1,
E diz assim: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra árvore alguma. No capítulo 8 de Apocalipse, né, a abertura do sétimo selo, fala que, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Então, meus amados irmãos, observem que a missão dos anjos, como eles são ministradores, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, certo? Eles hoje estão atuantes, como diz lá em Hebreus, capítulo 1, que a gente leu. Observe que eles servem à igreja e também eles vão aparecer lá no juízo vindouro que ocorrerá, né, sobre a terra. Eles também estarão presentes, né? Estarão presentes, mas também a gente vai ver que ele esteve presente no ministério de Jesus Cristo. Eles estiveram atuantes, tá bom? A gente vai ver aqui no ministério, os anjos do ministério de Jesus Cristo, né? E durante o seu nascimento, eles anunciaram, né? A gente já leu aqui há pouco tempo, né? Um anjo anunciou o nascimento de Jesus Cristo aos pastores, né? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 15, os irmãos observem que lá ele anuncia quanto ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Os pastores lá de Belém, e o anjo aparece ali, os anjos aparecem e anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Você pode ver também que durante sua vida, né? Ministração de anjos também, anjo ministrado de Jesus após a sua tentação, né? Mateus 4:11, né? Quando termina a tentação, diz o versículo 11, que o diabo, quando deixou ele, os anjos chegaram e o serviram, né? Serviram Cristo. Também, irmão, a gente pode ver no período de Jesus Cristo, né? No ministério de Jesus Cristo, em questão de defesa. Jesus disse que havia legiões de anjos, né, preparadas para defendê-lo se ele o chamasse. Então, no ministério de Jesus Cristo, os anjos estavam ativos. E também após a sua ressurreição. Por exemplo, quando na ressurreição de Jesus Cristo, lá em Mateus 28:56, nos diz que o anjo que enrolou a pedra lá do sepulcro, né? Também lá em Mateus 28, versículos 5 e 6, você vai ver que foi o anjo também que anunciou a ressurreição de Jesus Cristo, né? Se você acompanhar a leitura em Mateus 28, versículo 5 e o versículo de número 6, observem que eles nos ensinam nesse versículo que eles quem anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mateus 28, 5 e 6, né? Diz aqui este versículo: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei a quem buscai, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, né? Então, elas anunciaram a ressurreição às mulheres que chegaram lá no sepulcro, né? Outra coisa importante ainda que você tem que observar é que na ascensão de Jesus Cristo, né? Os anjos, eles estavam presentes também, né? Quando Jesus vai para o céu, observe que eles estão presentes e isso está registrado, né? Lucas deixou registrado isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo de número 10 e o versículo de número 11, diz que quando Jesus está indo assunto ao céu, diz que, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, né, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Né? Então, queridos irmãos, observem, né, que a atuação dos anjos
no ministério de Jesus Cristo. Na volta de Cristo também, né, quando Cristo voltar para vir buscar a sua igreja, né, os anjos vão acompanhá-lo, né? Os anjos vão vir com ele. Mateus capítulo 16, né, versículo de número 27, você pode ler quando Jesus Cristo diz, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, aí diz, com os seus anjos, então dará cada um segundo as suas obras, né? Na Tessalonicenses também fala, né? Então, os anjos tiveram atuantes no ministério de Jesus Cristo. Eles estiveram ativos, estiveram bem atuantes, né? Na presença de Israel no Antigo Testamento. Observe que no Antigo Testamento, irmão, os anjos começaram a aparecer muitas vezes, né? Muitas das vezes eles apareceram. Aí depois, quando chega no Novo Testamento, a gente tem de ver ainda a aparições de alguns anjos. Até Atos a gente encontra. Mais à frente, Deus já começa a usar, irmãos, a igreja, os servos do Senhor, você, eu, para sermos os mensageiros, para levar a palavra de Deus. Porque os anjos, eles não pregam o evangelho, certo? Os anjos, eles não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho, queridos, somos nós, eu e vocês, é a igreja. A igreja que tem essa responsabilidade, viu? De anunciar o evangelho, né? Observe que no Novo Testamento, né, o centurião Cornélio, o anjo apareceu para ele, mas pediu que chamasse Pedro, porque Pedro tinha algumas palavras para dizer para ele, né? Então, os homens foram buscar Pedro, né? Quando chegaram na casa de Cornélio, que estavam ali reunidos, que Pedro começa a pregar para os gentios, e os gentios ali se convertem, né? Cornélio e sua casa, os que estavam ali, foram batizados com o Espírito Santo, né? Então você veja a responsabilidade de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, da igreja, não dos anjos, certo? Os anjos não têm a função de pregar o evangelho, né? Então, amados irmãos, o assunto sobre angelologia, né, ou angelologia, né, ele é muito profundo, ele tem muito mais assuntos, né? Aqui nós estamos vendo só o básico mesmo, né? Mas ele é um assunto grande, né? E extraordinário, né? Se nós fôssemos estudar todo o assunto, né? Ao tempo, esse tempo não seria. Nós teríamos que ter uma aula, né? Bem mais ampla para poder aprender mais sobre a doutrina dos anjos, tá? E tem coisas bem interessantes, irmãos. Se você for ver o Apocalipse, você vai ver que tem cada coisa interessante sobre os anjos, né? Tem anjos, irmãos, que estão presos, né? São tão poderosos que estão presos e só vão ser soltos no juízo, né? São anjos que precisam estar amarrados, né? Porque de tão poderosos eles são, tá bom? E tem a questão dos anjos maus, né? Que acompanharam Satanás, entendeu? O que é que esses anjos vai acontecer com eles? Enfim, seria para uma aula bem mais ampla, com bem mais tempo, né? Seria um assunto mais profundo e bem importante e bem interessante, tá bom? Então, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao término desta aula, né? Sobre angiologia, e com certeza os irmãos podem aprender muito mais sobre os anjos, né? Pode se aprofundar mais. Lembrando para os irmãos que esta aula vai ficar em PDF, como eu faço todas as vezes, né? Vocês podem baixar, né, esta aula em PDF, né? E guardando para vocês acompanharem também no seu celular em casa, né?